Saudações, professores e professoras da Universidade Estadual de Maringá e demais pessoas que assistem a essa gravação aqui com o professor aposentado do curso de Economia da Universidade Estadual de Maringá. Aliás, a UEM faz 50 anos, né? O curso de Economia existe antes da universidade. Então, nós temos aqui um economista, professor aposentado da UEM e atualmente aí, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, e o professor e deputado Enio José Verri falará um pouco conosco sobre a reforma administrativa, que ela é feita em 3 partes, e o seu aspecto mais visível, e que vamos começar comentando, é a PEC 32, que acabou, né, no dia 3 de setembro, o governo apresentar. Enio, seja bem-vindo, obrigado por se dispor a falar conosco. O que é essa PEC 32? Né? Ela parece até inofensiva, né? Vai fazer coisas boas. Que maravilha, né? Suprema é essa PEC 32 aí. Boa noite, Juliano. Boa noite àqueles que estão nos assistindo nesse momento da gravação. Justificando que nós temos uma gravação que tivemos problemas técnicos aí para fazer ao vivo. E olha, a PEC 32 ela é muito pior do que aparenta. Na aparência, ela vem para atender aquelas exigências das políticas neoliberais do governo Bolsonaro e do Paulo Guedes, e sobre aquela desculpa que o servidor público ganha muito, não faz nada, custa caro. Portanto, é preciso fazer uma reforma administrativa para tornar a máquina pública mais ágil e gastar menos. Esse é um discurso que se vende para o senso comum, se vende para a população. Mas, na verdade, ela é muito mais do que isso. Estava conversando com o Juliano antes de começarmos. A PEC 32 ela é a capa, mas uma capa muito pesada, sobre 3 outras PECs que foram entregues no ano passado, que é a 186, 187 e a 188. Mas vamos falar da 32 hoje. Olha, ela vem criando um princípio muito sério. Ela atinge um caput do artigo 37 da Constituição, que é o princípio da subsidiariedade. Ou seja, na verdade, a PEC 32 ela inverte o que a Constituição de 88 defende. Porque a Constituição de 88 ela defende o Estado primeiro, a vida das pessoas primeiro, tanto que ela é considerada uma Constituição cidadã, ela universaliza direitos para ser subordinada ao mercado. Olha só como é interessante isso, Juliano. Olha só. Nessa PEC 32, o Estado ele fica proibido de promover políticas públicas que concorram com a iniciativa privada. Então, o que significa isso? Significa que o Estado não poderá desenvolver uma política industrial para o desenvolvimento do país, privilegiando a indústria local. Isso é proibido, porque tem uma disputa interna. Ele pode proibir, por exemplo, políticas de enfrentamento ao desmatamento, como é o caso da Amazônia. Por quê? Porque tem interesses de mercado e, ao entrar o Estado, ele vai desequilibrar as relações do mercado e isso atrapalha. Então, esse é um ponto que eu julgo o mais importante deles. Todo o restante é resultado dessa subsidiariedade ou da subordinação ou a inversão do papel do Estado em relação à iniciativa privada. Isso, gente, é um golpe na Constituição de 88, e mais do que isso, ela nos deixa, de forma indireta, não está escrito isso, óbvio, mais subordinados do que nunca aos Estados Unidos. É como se fosse atendendo a um pedido de Trump para escrever o texto como está. Bem, a partir daí, ela entra no que nos atinge de forma direta, no caso do CESDUEM, meu, do Juliano, como professores e todos que estão nos assistindo, é como ela vai tratar a relação de trabalho com os servidores públicos. Primeiro, ela reduz o número de carreiras. Isso pode parecer positivo no primeiro momento, eu particularmente até vejo positivo para alguns setores, só que o acesso às carreiras muda. Então, não é mais simplesmente por concurso público, 2 anos de probatório e depois você tem a sua carreira. Primeiro, olha só,
Você pode ser contratado via um concurso simples por 2 anos, passará por uma avaliação onde poderá ser demitido ou não. Esse é um primeiro ponto. Outra, não precisa ser necessariamente um concurso ou um emprego público. Isso pode ser contratado numa empresa privada, para a empresa privada, você contratado pela empresa privada prestar o serviço também por 2 anos e depois ser desligado. Agora, digamos que, por exemplo, você fez o concurso para trabalhar no Banco Central, que é a minha área, e em 2 anos você é avaliado. Os critérios que estão sendo colocados também serão modificados. Eles levam em conta critérios que é um absurdo, foge ao que é estrutura legal. Qual é? O critério comportamental, social. Ou seja, se o seu chefe ou se a sua chefe for a Damares, olha só, e você for uma pessoa recém-concursada no ministério dela e for gay ou lésbica, você tende a ser demitida, porque na avaliação de valores da Damares, você não preenche os requisitos morais para trabalhar. Então, o que acontece? Ele começa a dar um poder ao presidente da República em exercício, na medida que ele pode extinguir carreira, função, autarquia, não precisa mais passar pelo Congresso. Olha só, olha o poder que ele dá. Ele muda o critério de avaliação para os trabalhadores públicos, que irão integrar a carreira a partir de agora, colocando-os sobre um tipo de regime alternativo, onde com 2 anos, se você for aprovado ou não, vai depender dessa avaliação que leva em conta essas relações que eu já citei. E, mesmo assim, ele trabalha com a lógica dos salários, com salários bem mais reduzidos, levando em conta os salários do mercado e não da iniciativa privada, e não o salário do servidor público, porque eles tratam como se fosse a mesma coisa. Então, vejam, só de colocar esses pontos, nós já estamos mostrando o grande risco que ele coloca. Mas tem uma injustiça maior, Juliano. Qual é? Tudo isso que eu disse para você vai atingir professores, médicos, essas funções que nós somos em grande quantidade. Só que essa mudança, ela não atinge os servidores dos poderes, ela não atinge os militares. Então, os militares, que vai trabalhar no judiciário, no legislativo, ou alguns cargos de alto nível do Poder Executivo, não serão atingidos pela PEC 32. Então, nós, que já sofremos na carreira, vamos ser mais atingidos, e a elite do Estado brasileiro, o jargão conhecido são os barões não serão atingidos por isso. Portanto, os barões continuarão com as vantagens como é hoje o judiciário, vantagens imorais, com aqueles penduricalhos que triplicam o salário, enquanto o conjunto dos servidores públicos, tanto da União, do Estado como dos municípios, que têm um salário médio muito mais baixo, serão atingidos pela PEC 32. Então, ela faz um processo de separação. Os privilegiados continuarão privilegiados e serão mais privilegiados ainda. Os de sempre irão aumentar as suas chances de perder o emprego, não terão mais a estabilidade, estão sujeitos a uma avaliação subjetiva, absolutamente subjetiva, e com isso, principalmente, cai essa avaliação da nossa bancada, do Partido dos Trabalhadores e do campo da esquerda, implica necessariamente numa queda da qualidade do trabalho. Eu quero lembrar quem está nos ouvindo, ainda no governo Fernando Henrique, quando uma plataforma da Petrobras, a P32, naufragou. Acho que você é muito novo, Juliano, você devia ser um garotinho naquele tempo. Mas foram fazer uma auditoria por que a plataforma P32 naufragou. Porque a maioria dos trabalhadores que trabalhavam nela eram terceirizados, eram trabalho temporário e não tinha formação adequada para cuidar daquilo. O resultado foi afundar a plataforma. Hoje, o que está acontecendo com a PEC 32 é que eles estão afundando uma plataforma chamada Nação Brasileira. O Estado brasileiro está sendo destruído. Tem um nome que os advogados chamam de desconstitucionalização. Ou seja, é a destruição da nossa Constituição de 88, que ela começa a partir do golpe de 2016 e vem a cada ano. Ela vem sendo atingida, não lenta e gradualmente, mas de forma rápida, gradual.
mais rápida, de forma a descaracterizá-la. E nós achamos, e a nossa assessoria técnica, que a PEC 32 ela seria aquela parte final, vamos chamar assim, o grande finale, de você destruir a essência do que seria a Constituição de 88 e transformar a nossa Constituição mais uma Constituição com a cara do Paulo Guedes, ultraliberal, subordinada e construindo e levando a construção de um país, desculpe o termo mais chulo, como se fosse uma fazendona, né? Porque na medida que você destrói o Estado, você perde a sua capacidade de inserir a redução da desigualdade social, regional, de incentivo à pesquisa, da inovação tecnológica, porque no Brasil é o Estado que faz isso. E ao você reduzir o tamanho do Estado, ao tirar dele essa capacidade, você então reduz a capacidade de desenvolvimento do país. A avaliação que nós temos, deixa eu ver se eu fiz mais uma anotação rápida. A avaliação que nós temos é que vai ser gigante, ela vai vir muito pesada e o que é pior, ela tem hoje votos dentro da Câmara dos Deputados para ser aprovada. Por quê? Porque quem está nos ouvindo, assistindo, ouve muito frequentemente que a atual gestão da Câmara dos Deputados ela é reformista. É reformista. E veja que depois do golpe de 2016, passou a terceirização, passou uma reforma trabalhista horrível. Depois, com o governo Bolsonaro, nós tivemos a reforma da Previdência, depois nós tivemos a aprovação daquela lei da liberdade econômica, que tirou mais um monte de direitos. Nós tivemos 5 reformas tributárias, reformas trabalhistas, em 4 anos. E ela vem para encapar isso e dar o perfil que eles querem. Somada depois, como eu citei, as PECs, né? Proposta de emenda à Constituição, a 186, 187, 188, que aí detalha o que é essa capa, que é a PEC 32. Então, aprovando a PEC 32, os canaizinhos, os 3 canais, estão abertos para se encaixar essas 3 outras PECs que vão acabar de reduzir o tamanho do Estado no Brasil. Então, o Enio, a PEC 32 ela é o primeiro tiro, né? E que vai, como você colocou, né? Se ela assusta o servidor, aquela pessoa que quer fazer o trabalho, né? E poder fazê-lo corretamente, sem perseguição, né? E isso é apenas isso já é gravíssimo, mas é apenas uma das coisas que acompanha, que é a perda da capacidade do Estado de induzir desenvolvimento, principalmente em política industrial, que é onde a gente encontra uma capacidade de autonomia e produção de riqueza. Ou seja, a gente sabe que no embate global, né, interessa que o Brasil não se desenvolva como potência industrial e tecnológica, né, apenas como um país que exporta, né, as commodities, né, a famosa história do Brasil, do Brasil colônia, que exporta matéria-prima e importa, né, parece que essa PEC 32, então, ela sufoca a qualidade do trabalho do servidor público, isenta um conjunto de camadas sobre um argumento estranho de que não quer interferir na autonomia dos poderes, mas se vai alterar na Constituição, a Constituição é justamente para cuidar da vida de todo mundo, né? Então, e isso, depois desse grande tiro com a PEC 186, 187, 188, parece que elas já entraram e elas estão ali esperando, né, esperando o ataque principal, que é com a PEC 32. Mas o que seriam, então, esses outros 3 tiros de misericórdia que as pessoas que querem o bem desse país, o seu desenvolvimento, querem que o Brasil não seja, né, uma colônia. O que essas 3 PECs dizem? Olha, as 3 PECs,
ela trabalha basicamente com a questão dos fundos. O Brasil tem no orçamento vários fundos. Fundos de inclusão social, fundos de desenvolvimento. O que o governo quer? Ele quer acabar com todos esses fundos que garantem com esse recurso algum tipo de política pública e jogar todos eles dentro do orçamento, sendo administrados pelo ministro da Economia. De tal maneira que você não teria, por exemplo, o Fundo da Ciência e Tecnologia. Estamos falando aqui para nós, professores. Você não teria mais esse Fundo de Ciência e Tecnologia. Você não teria fundo nenhum. Ficaria todo o dinheiro na mão, no caixa do governo, e o governo teria autonomia para escolher o que seria melhor para o país naquele momento e onde investir o dinheiro. Então, por exemplo, quando você fala em acabar com o fundo, que seria a 186, você vai lá para 188 e ele fala do estado de emergência. O governo, ao decretar o estado de emergência, por exemplo, o ano que vem, vou dar um exemplo bem concreto, nós vamos começar um ano com um déficit gigantesco, o estado vai estar quebrado por conta da pandemia, óbvio, né? Estão morrendo muito mais pessoas que deveriam morrer por conta da inércia e inaptidão do presidente da República, mas o governo tinha que colocar dinheiro para garantir a vida das pessoas. Claro que o Congresso garantiu isso. Então, a gente vai começar o ano com um déficit muito grande. Como a preocupação do governo liberal é equilibrar as contas para depois cuidar da vida das pessoas, com a 186, a 187, a 188, mas no caso agora a 188, que chama a PEC da guerra, do equilíbrio, ele pode dizer o seguinte: não vai ter mais garantia, nesse momento de crise, do mínimo necessário para a educação, que é o 25%, o mínimo para a saúde, que é 15%, como é a Constituição, não será garantido. Vai ficar tudo na mão do presidente da República e ele vai determinar quanto investir. Por quê? Porque tem que equilibrar as contas. E os salários dos servidores públicos poderão ser reduzidos em até 25%. Então, nós, servidores, poderemos ter a redução dos nossos salários por conta da crise econômica em até 25%. Veja, hoje isso não pode acontecer. O governo tentou reduzir o salário dos servidores públicos, nós entramos com uma ação no Supremo Tribunal Federal e o Supremo manifestou-se que não pode reduzir salário do servidor público. Isso, o Partido Novo, Democratas, PSDB queriam morrer, mas nós garantimos isso, o Supremo garante. Ora, quem é o Supremo? É o defensor da Constituição. Ele interpreta o que está na Constituição. Agora, se você muda a Constituição e diz que pode reduzir, o Supremo vai dizer que pode reduzir. Está escrito lá que pode, que nós mudamos. Portanto, com isso, nós, servidores públicos, seremos atingidos diretamente sob a justificativa do equilíbrio fiscal. Então, se você pegar a PEC 32, que fala que o Estado não pode concorrer com a iniciativa privada, o Estado tem que ter as suas contas equilibradas. E como nós temos crise o ano que vem, é o ano adequado para você reduzir salário do servidor público, demiti-los, porque, entre aspas, são caros e inoperantes, segundo a opinião deles, permitir a terceirização que, infelizmente, desde o governo Temer já pode, né? Terceirizar o serviço público, pagando muito menos, sem garantia nenhuma, e com isso faz de conta que toca a máquina pública, com os servidores da iniciativa privada ganhando metade do que ganha o servidor público, e com isso ele faz o equilíbrio das contas. Então, vejam, ele acaba com os fundos, ele reduz a força de trabalho que defende a nação, que é o serviço público, e, ao mesmo tempo, ele usa tudo isso para justificar a privatização. A gente conseguiu, por exemplo, segurar a privatização da Caixa. A Caixa, através da medida provisória 955, que a gente ia votar semana que vem, ela ia ser privatizada uma parte dela. Eles iam fazer um IPO, um lançamento na Bolsa de Valores de uma parte da Caixa Econômica. Nós fizemos uma manifestação muito grande, assim como a Petrobras também estava acontecendo isso, e conseguimos o apoio do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, para privatizar a Caixa ou qualquer outra empresa estatal, assim como para vender parte da Petrobras, tem que ter aprovação do Congresso Nacional. Está na Constituição isso, mas o governo não estava respeitando. O que ele fazia? Olha só que é importante colocar isso, Juliano.
caso da Petrobras, ele esquartejava, ele dividia a Petrobras em vários pedacinhos e falava o seguinte: eu não estou vendendo a Petrobras, eu estou vendendo as instalações da Petrobras do Paraná, a de Araucária, mas não é a Petrobras, é uma subsidiária. E começou a esquartejá-la. Então, o Supremo nos garantiu isso. Teve uma greve muito grande dos petroleiros, que todos sabem, conseguimos garantir o emprego deles e estamos tentando segurar. A Caixa Econômica é igual. Felizmente, a Caixa, devido às pressões, ontem fizemos uma grande mobilização nacional em defesa da Caixa, então, o lançamento das ações da Caixa no mercado foram suspensas. Agora, para nós, professores, a situação, infelizmente, é mais simples, porque já foi aprovada em 2017 a terceirização. Então, como poderia ser feito isso se o... Olha, não estou aqui dando ideias para o Ratinho, por favor, me compreenda, estamos fazendo uma análise política. No meu departamento, vários colegas se aposentam. O governo não abre concurso. Primeiro que ele só coloca hoje o professor colaborador. Já é uma terceirização, porque o colaborador fica 2 anos, vai embora, né? Ele não investe na carreira dele, nada. Ô, Enio, deixa eu aproveitar e falar. O sindicato tem uma preocupação muito grande, né? Porque cria uma divisão dentro da classe trabalhadora de que tem o professor efetivo e o colaborador, que aqui é chamado de temporário, né? Como se a gente não fosse temporário nessa vida, todos vamos passar. Mas essa pessoa, ela tem às vezes o dobro de carga horária e ela não tem mais direito, por exemplo, ao TID e a gratificações. Então, eu tenho um professor que geralmente é jovem, recém-doutor, e que é explorado, e inclusive, às vezes, o próprio professor que está dentro da universidade não percebe que ele reproduz isso. Então, esse tipo de análise realmente nos preocupa, e em nível do sindicato, né, este ano, antes da Covid, o nosso mantra, o nosso tema, era a realização de concursos, porque vai chegar um ponto que, se esse estrangulamento for feito e essas medidas passarem, né, aí, de fato, todos nos tornaremos, né, o inferno que é a vida do professor temporário, que, infelizmente, é explorado, e nós somos contra isso, né? Então, era só para poder demandar que isso já está acontecendo e devemos realmente reverter. Juliano, e isso que está acontecendo com a PEC 32 vai acontecer em toda a carreira pública. Você vai ter, na mesma sala, por exemplo, do Ministério do Planejamento, 2 economistas, doutores, só que um contratado pela iniciativa privada ganhando metade do preço e outro que foi concursado, né? Quer dizer, a mesma formação, na mesma função, e ganhando um salário diferente. Tem a questão da isonomia, é ilegal. Mas como a reforma trabalhista já acabou com isso também, então esse risco, isso que você sente dentro da universidade, que nós sentimos, já ocorre na gestão pública, tanto no Estado como nos municípios. Agora, deixa eu piorar um pouquinho para você. A interpretação que a nossa assessoria técnica tem, não só da bancada do PT, mas dos advogados do Congresso Nacional, é que o governador pode abrir licitação para contratar uma empresa para prestar serviços de aulas de introdução à economia com o número de aulas. A empresa ganha e passa a contratar os professores que vão dar as aulas de introdução à economia para curso tal, tal, tal. Então, quer dizer, aí é melhor ainda para o governo, porque ele contrata a empresa e, como com a reforma trabalhista não existe mais aquele esquema que, se a empresa não paga antes da reforma trabalhista, se isso acontecesse, mas a empresa que eu trabalho para ela, para dar aula na UEM, não me pagasse, eu podia entrar com uma ação e o Estado responderia por isso. Depois da reforma trabalhista, isso não ocorre mais. O Estado não é corresponsável. Então, ainda corre o risco de eu trabalhar para uma terceirizada não me pagar e o governo não precisa me pagar. Então, veja o nível que nós chegamos de flexibilização das relações de trabalho no Brasil. É um nível americano mesmo, né? De não ter nada. Você encontrar doutor logo vendendo McDonald's. O Enio, e tem também, recentemente, a USP publicou um estudo que demonstrou que as pessoas formadas em universidades públicas, elas são, em média, de 30% a 35% mais produtivas. Então, assim, não estamos nem falando, né, de outro sistema. Dentro do capitalismo,
A universidade pública é quem forma melhor para o mercado, para transformar conhecimento em dinheiro, né, em capital, né? Ou seja, mais uma vez demonstrar que isso sequer é para o bem do país, né? Se já não é para o bem do servidor, do ser humano, né? Porque aí também é o que você falou, o Fundeb, né, vai ser cortado, o fundo de pesquisa vai ser cortado, né? Isso é um retrocesso, inclusive, para o desenvolvimento do país. Nós já estamos aqui chegando, passamos nossos 20 minutos aqui de live, indo para os 30, e eu queria, então, que você pudesse, para encerrar esse nosso momento, porque nós vamos ter outros, a ideia é essa gravação sensibilizar a comunidade para que ela estude, se interesse, se mobilize, né? Eu gostaria que você, então, pudesse direcionar as pessoas que não estão nos assistindo os seus últimos alertas em relação à PEC 32, 186, 187 e 188, nesses 4 cavaleiros aí do Apocalipse. Juliano, 2 coisas. A primeira, você levantou uma bola, que, se me permite, é o máximo da contradição do atual governo. Veja só, é um governo que defende os interesses dos empresários, que fica o tempo todo falando em competitividade, em melhorar a concorrência, e que os trabalhadores são muito caros. E com isso, olha só, então é um governo que só pensa no empresariado. Muito bem. Mas, ao mesmo tempo, ele corta os recursos das nossas universidades públicas e institutos federais. Mas, olha, quem faz pesquisa, quem faz inovação tecnológica, inovação gerencial no Brasil, são as universidades públicas. O resto é tudo colegião. Então, é uma contradição o governo cortar dinheiro da universidade pública, ele fragilizar as universidades públicas, sendo que são elas não só os melhores instrumentos, como você disse, de formação de quadro, mas também é ela que garante o processo de inovação tecnológica e nos garante a inserção internacional. Então, ele mata a galinha dos ovos de ouro. Olha que governo obtuso. Olha que governo, é um absurdo o que ele faz. Por fim, eu quero dar um exemplo de exceções. Com tudo isso que está acontecendo, Juliano, aconteceu um fato inédito. 31 de dezembro desse ano, acabaria o Fundeb. Ele seria extinto. E o governo queria, de fato, extingui-lo, porque é uma grana boa, investe na educação, e tudo que é bom para a educação é ruim para o governo Bolsonaro. E ele acertou com os deputados da base, com dinheiro, com recurso, para que eles votassem contra o Fundeb. Mas nós fizemos um trabalho de pressão tão grande, não nós parlamentares, nós somos figurinhas carimbadas, mas os trabalhadores da educação jogaram tão pesado com os deputados dos seus respectivos estados, que dos 513 deputados, apenas 7 tiveram coragem de votar contra o Fundeb. Embora a maioria queria votar contra, mas não tiveram coragem. O desafio que eu coloco para os meus colegas, mas em geral para os trabalhadores da educação, para os servidores públicos de forma mais geral ainda, pressão. Deputado reage à pressão. O que muda a opinião de deputado é barulho. Deputado não está preocupado do bem ou do mal. Quando você ouve um deputado que fala assim, eu estou indeciso, gente, ele não tem deputado indeciso. Tem deputado esperando as ações subirem, né? Ele fala que está indeciso para o governo procurar ele. Né? Ele fala, olha, eu estou indeciso porque o governo não me procurou, não me ofereceu nada. Então, não tem indeciso. Ou você é de um lado ou do outro. E no parlamento isso é normal e é democrático, não tem problema. Mas é preciso pressão. Então, eu coloco o desafio para todos que estão nos assistindo. Tem que pressionar. São, no Paraná, 3 senadores, 30 deputados federais. Temos, no máximo, 5, 6 que votam conosco. O restante, cabe pressão. Nem sempre dá certo. Com o Fundeb deu. Quem sabe, com a PEC 32, poderemos ter sucesso. Por isso, contamos não só com o sindicato, enquanto uma entidade que cumpre um papel determinante, mas se cada um não se sentir importante e um ator nesse processo, o sindicato não terá força suficiente para nos ajudar nessa grande luta. E não é uma luta do Partido dos Trabalhadores, é uma luta de todos aqueles que têm um compromisso com a nação brasileira e com um futuro mais democrático e mais justo de todo mundo que mora nesse país e merece ser respeitado. Perfeito, muito obrigado por sua fala. E é isso mesmo, não importa se você gosta ou não gosta do Partido
X ou Y. Se você gosta desse país e quer desenvolvimento, quer geração de riqueza, e quer oportunidade de uma divisão correta dos bens, nós temos que olhar de forma crítica e lutar pelo desenvolvimento, pela igualdade e contra essas formas estranhas de corrupção que essas emendas à Constituição estão trazendo. Então, vamos nos unir. Se você já teve um entendimento, né, o sindicato te convida a fazer mais estudos e nos mobilizarmos para, juntos, em todos os meios possíveis, começarmos a colocar o nosso descontentamento com essas emendas estranhas ao direito social, mas também ao desenvolvimento do país. Tivemos, então, uma gravação agora com o deputado Enio Verri, ex-professor, quer dizer, professor aposentado da UEM, né, porque não existe ex-professor, e deixe sua questão aqui, que em breve nós entraremos em contato para desenvolvermos mais investigações aí sobre o que está acontecendo com essa PEC. Vamos à luta. Muito obrigado, Enio. Um abraço. Até mais.